Acho que eu vou pôr o fone para ficar melhor o áudio para vocês também, né? Ficar mais próximo a minha voz. Ok. Boa tarde, gente. Sei que vocês estão com saudade, que tem um bom tempo que a gente não faz nenhum tipo de gravação, mas eu estou bem feliz, a gente retornando às atividades. Hoje pela manhã tivemos um grande treinamento de transfusão sanguínea. Agora à tarde estamos com esse treinamento maravilhoso da nossa LNT. Para quem não sabe, a nossa LNT, que é o levantamento das necessidades de treinamento, né, que a gente faz todo mês. O nosso tema é acesso venoso, periférico, e aí nada mais do que essa convidada maravilhosa que veio nos auxiliar, tá? E com a parceria com a 3M. Então eu espero que vocês gostem, tá bom? A gente, se tiver dúvida, depois a gente vai ao longo do mês, a gente vai estar indo nos setores e aí a gente vai tirando as nossas dúvidas. Então eu deixo para vocês aí a palestra maravilhosa da Carolina Mendes. Vamos lá, Carol, seja bem-vinda. Obrigada, Ilana. Obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz em fazer parte, né, desse projeto. E estar aqui esse momento com vocês para a gente é muito importante, tá? Então, eu sou Carolina Mendes, né, como a Ilana me apresentou, sou especialista clínico da 3M, atuo Norte e Nordeste, então sempre que possível eu estou por aí, na região de vocês. E hoje nós vamos falar sobre as complicações e boas práticas relacionadas ao acesso venoso periférico, tá? Bom, para a gente falar sobre as principais complicações relacionadas ao acesso venoso periférico, a gente vai estar destacando a flebite, em primeiro lugar, que nós sabemos que, dentre elas, é a mais comum a acontecer dentro desse cenário, né? E o que seria essa flebite? Flebite é uma inflamação que vai ocorrer no vaso do paciente, né, na veia, e ela pode estar acompanhada, inclusive, de alguns sinais clínicos, né, desse paciente. Ele vai relatar para a gente alguns sinais clínicos quando acontece o problema. E quais são esses sinais clínicos? Seria a dor, o eritema, o edema, ou até, em alguns casos, a presença do cordão palpável, que a gente chama, é quando a gente percebe que a pele do paciente está bem endurecida na região na qual está acometido o problema, né? Além desses outros sinais clínicos que eu falei anteriormente. Existe uma classificação por uma escala, né, chamada de Maddox. Então, quando o hospital tem como protocolo fazer uma análise, né, de como é que está a situação da flebite do paciente, né, quais são os riscos que esse paciente pode ter relacionado a complicações no acesso vascular, geralmente lá na SAI, na sistematização de enfermagem, se coloca, né, a ferramenta para auxiliar essa avaliação, tá? E aí fica mais fácil até da gente conseguir observar com mais cautela alguns pacientes que tendem a ter mais exposição a desenvolver o problema, né? Dentro da classificação, nós temos a flebite mecânica, a química e a bacteriana, tá? A bacteriana, ela vai ocorrer por quê? Porque a nossa pele em si, ela não consegue ser esterilizada, né, antes do procedimento da punção do catéter. O que é que nós fazemos? Nós fazemos uma antisepsia da pele, que antecede que seria o preparo da pele, né, que antecede a punção do catéter. Então, o que ocorre nesse momento que eu faço antisepsia? Eu consigo tirar todos os micro-organismos que estão aqui no nosso extrato córneo, na nossa camada, né, no nosso morinho de proteção, que a gente chama, né, nessa primeira camada da pele. E aí, a nossa microbiota, que nós chamamos que é a nossa flora da pele residente, que vai ficar na parte superficial e abaixo dela também, naquele momento, na parte superficial, vai ser removida, quando eu faço o uso de um antisséptico para fazer essa remoção, tá? E aí, após feito isso, a gente espera a secagem do material, né, do qual nós aplicamos para fazer essa antisepsia, para procedermos à punção do cateter. Até aí, tudo bem. Porém, após ser feito esse procedimento, a nossa microbiota ela volta a crescer, ou seja, volta a aparecer novos micro-organismos na nossa pele. E esse crescimento ele é em torno de 24 até 48 horas pós-feito a antisepsia, né? Então, quando a gente tem um catéter que não está devidamente fixado, a gente pode fazer o que a gente chama de um movimento de migração para dentro e para fora, né, do vaso. E esse movimento de migração, de estar com o catéter para dentro e para fora, é o que vai fazer com que esses micro-organismos que estão residentes ali, né, que voltaram lá na nossa pele, eles migrem na parede do catéter e eles entrem aqui nas camadas da pele, inclusive eles vão ser transportados de forma física até cair na corrente sanguínea do paciente, tá?
Então, por isso que a gente fala que a flebite bacteriana, ela é uma grande porta de entrada para as infecções primárias de corrente sanguínea, quando a gente fala a respeito de acesso venoso periférico, tá? Outra complicação, né, e também, infelizmente, ainda comum dentro do ambiente hospitalar, seria a infiltração e também uma outra seria o extravasamento. Então, quando a gente fala de extravasamento, a gente está falando de um momento em que é administrado uma medicação, que é uma solução vesicante, ou seja, é uma medicação que, ao entrar em contato com o tecido do paciente, pode vir a queimar, inclusive, e naquele momento que eu funcionei, né, o catéter no vaso do meu paciente, e ele, por algum motivo, ele foi transfixado, ou seja, ele passou direto, né, e caiu direto no nosso tecido cutâneo, e não, ele não está depositado internamente no vaso, essa solução, ela vai cair diretamente no tecido, e aí essa solução, por ser vesicante, né, por esse medicamento ele ser muito agressivo ao contato com a pele, vai formar um, uma lesão à pele desse paciente, que em alguns casos, inclusive, podem chegar até a presença de necrose, né, daquele tecido morto, já inviável, naquela região, tá? Que seria uma situação mais grave. Então, é quando eu faço uma administração de forma inadvertida de uma solução vesicante, algum medicamento que vai estar em contato com o tecido que fica ao redor do vaso sanguíneo do paciente, e aí, infelizmente, a gente vai perceber logo de cara, né, que esse paciente já está com a infiltração, porque o primeiro sinal que nós vamos ter é que vai aumentar, né, vai formar como se fosse um descolamento da pele, né, de fato, por causa daquele líquido que está ali presente no tecido. E aí, uma vez que a gente tem uma solução que está sendo administrada que seja vesicante, a gente vai classificar como extravasamento. Então, qual é a diferença entre filtração e extravasamento? Quando eu tenho a administração de uma droga ou uma solução vesicante, que causa uma lesão de fato na pele do paciente, porque vai queimar essa pele do tecido. E quando eu tenho a administração inadvertida de uma solução ou um medicamento que não seja vesicante, eu vou chamar de infiltração. Então, essa é a diferença, né? Eu não vejo manter essa situação dela ter ultrapassada, né? O catéter, muitas vezes, ele vai ter transfixado a veia do paciente, por isso vai estar depositado no tecido ao redor do vaso. E aí, quando a gente tem um cenário de uma administração de uma solução vesicante, a gente vai ter, infelizmente, esse cenário mais grave, né? Que seria até a perda do tecido do paciente em alguns casos. E quando não, quando for uma solução, um medicamento não vesicante, eu vou ter uma aparência diferente clinicamente falando, né? Vou ter aquele descolamento do tecido naquela região que está sendo aplicada, a gente já vê uma pápulazinha, já vê uma coisa diferente naquela região, e aí a gente já observa automaticamente que está fora da veia, né? Como a gente fala popularmente, e a gente tem que interromper de imediato a administração daquele medicamento ou daquela solução. Já a oclusão, que seria um outro tipo de complicação relacionada ao acesso venoso periférico, seria o momento em que eu tento infundir uma solução no catéter de uma paciente, uma medicação, enfim, e eu não consigo injetar ou infundir essa medicação, porque ele está como se fosse bloqueado, de fato, né? Então, é quando a gente percebe que na ponta do catéter, por algum motivo, seja por um trauma mecânico, ou até mesmo pela anatomia do paciente, fisiologicamente falando, ele tende a conseguir evoluir mais rápido para a formação de trombos. Infelizmente, se impede que exista um fluxo, né, de líquidos aqui nessa região, na administração tanto de medicamentos como fluido, e até mesmo a gente tem a incapacidade de aspirar sangue em um dos lumes do catéter, ou até em ambos, quando a gente fala de um duplo lume, por exemplo, que esteja instalado no acesso desse paciente, tá? Então, de fato, ele está obstruído, ele está ocluído. Eu não consigo mais utilizar daquele vaso, e eu vou precisar sacar esse catéter, né, removê-lo ele, e fazer uma nova punção ao paciente, tá? Então, isso vai ocorrer, como eu falei para vocês anteriormente, ou por alguma disfunção relacionada à própria fisiologia do paciente, na condição clínica dele seja um paciente, por exemplo, que tem um histórico de coagulopatia. Quando eu faço uma medicação, por exemplo, que é cristalizada como antibiótico, ele pode vir também a obstruir, né, o vaso do paciente. Então, essa cristalização dos medicamentos, infelizmente, também fazem com que se forme essa barreira, tá? Às vezes é a localização da punção, que muitas vezes, quando é na mão, a gente tem uma dificuldade maior, né? Inclusive de manter esse acesso.
Se fala também de um N de pacientes que têm uma maior predisposição a esse cenário, que seriam os pacientes de sexo feminino. Fala-se também que quando a gente tem um problema em relação ao retorno do sangue, muitas vezes a gente consegue até infundir a solução, mas na hora que você faz a aspiração, você vê que não tem retorno. Então já é um sinal de alerta para a gente de uma possível oclusão e que a gente precisa observar e talvez até avaliar a possibilidade de já deixar de usar daquele catéter e fazer um novo catéter para aquele paciente, utilizar de um novo catéter para aquele paciente, fazer uma nova punção. E a outra infecção que não é tão comum no acesso, perdão, outra complicação que não é tão comum no acesso venoso periférico, mas não deixa de ser tão importante quanto as demais, seria a infecção local ou até mesmo sistêmica, tá? Assim como o acesso venoso central, o acesso venoso periférico também pode ter uma infecção primária de corrente sanguínea, né? Ou até mesmo uma infecção apenas local, tá? Então, por que que isso acontece? Isso vai acontecer porque nós temos duas fontes, né, duas rotas de contaminação. Nós temos a rota de contaminação via extraluminal, que seria o momento que eu punciono esse catéter, ou seja, aquela porta de entrada que eu faço, que lá atrás a gente conversou da importância da gente fazer a remoção, né, da microbiota residente, ou seja, dos micro-organismos que estão ali presentes, para que eles não migrem na parede do catéter e não caiam na corrente sanguínea, tá? Então, nesse momento aqui, se eu preparo bem a minha pele, eu consigo impedir que esses micro-organismos, eles migrem na hora da punção, tá? E a gente tem uma outra situação que corresponde a 30% dos casos de infecção, que seria a contaminação intraluminal, e que ela vai predominar pós-feito punção, porque, de fato, quando a gente coloca aqui uma cobertura protegendo o sítio de inserção, a gente vai passar a manipular só os hubs desses catéteres, né? Só a ponta desse catéter. E aí, lá na ponta, se não tiver o cuidado de fazer a desinfecção corretamente dessa ponta desse catéter antes de conectar, seja uma seringa ou uma equipa, por exemplo, eu posso estar infundindo junto à solução que está sendo administrada também as bactérias direto na corrente sanguínea do meu paciente. Então, assim, não é o fato de nós termos aí a nível de literatura e de publicações a forte evidência de que os pacientes que utilizam de acesso venoso central têm uma maior predisposição a desenvolver a infecção primária de corrente sanguínea, que eu estou anulando também a possibilidade do acesso venoso periférico também desenvolver. Pelo contrário, ambos têm o mesmo risco, tá? E a gente precisa ter a mesma atenção, o mesmo cuidado, tanto da via extraluminal, protegendo com as coberturas, né, e fazendo a manutenção correta também em torno desse catéter. E o que seria isso? Eu trocar as coberturas no tempo correto, conforme o protocolo da instituição. Na hora que eu da troca do catéter e da cobertura, eu lembrar de fazer uma antisepsia corretamente, né, desse processo todo, antes de puncionar novamente o paciente. Observar também a integridade dessa cobertura durante o uso dela, por exemplo. Então, se eu perceber que ela está solta, que ela está descolando, que ela está suja, que ela está úmida, ou que tem presença de sangue, né? A gente, quando utiliza, inclusive, de uma cobertura com visualização como essa aqui da imagem, a gente consegue visualizar o sítio de inserção, o ósseo do catéter. E isso me permite até ver se tem alguma sujidade, algum sangue, que é meio de cultura. Então, se eu observo isso, eu preciso trocar imediatamente essa cobertura por uma nova, para não ter o risco de desenvolver uma infecção, assim como também a questão da ponta do catéter, que seria os hubs, né? Da gente lembrar sempre de fazer essa desinfecção e a gente impedir que esses micro-organismos migrem internamente no catéter junto com as soluções que estão sendo administradas. Então, existe um impacto clínico dessas complicações, né? Os últimos estudos apontam para a gente que 1 a cada 3 pacientes, infelizmente, vão sofrer o deslocamento ou perda do catéter, tá? Infiltração, 1 de cada 4 pacientes que utilizam de acesso periférico, infelizmente, vão ter esse cenário também de presença desse tipo de complicação. E a oclusão seria 1 a cada 5, tá? O que é que a gente busca? É não ter, né? Tentar fazer com que esse não apareça dentro da nossa instituição. Então, para isso, a gente precisa fazer as boas práticas. E aí, quais são essas medidas para a gente reduzir o risco de falha nesse catéter venoso periférico e a gente conseguir evitar que ele se exponha a alguma dessas complicações que foram citadas anteriormente? Então, nós temos, primeiro, uma tríade a ser trabalhada, né? Então, nós temos que capacitar as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Então, todo o time de enfermagem, de fato, que está lá na ponta e que está como principal
ator, digamos assim, nesse processo todo, né, a pessoa protagonista que está lá junto a esse cateter, manuseando esse cateter diariamente, precisa ser capacitada e precisam ser profissionais, de fato, comprometidos em seguir e as recomendações e os protocolos da instituição de boas práticas, tá? Para isso, obviamente, eu preciso também sustentar tudo que a gente vai trabalhar através das recomendações, né? Então, eu não vou simplesmente criar uma rotina agora para a gente ter cuidado em relação ao cateter. Eu vou buscar uma fonte, né, de recomendação que me oriente como é que eu faço esses cuidados, para eu ter o respaldo científico disso e a evidência científica disso, né? E aí, a gente, obviamente, também precisa somar a tecnologia, né? Para que a gente consiga fechar todo esse circuito. E aí, obviamente, essa tecnologia deve ser uma tecnologia efetiva e aprovada para essa finalidade. Então, em termos de recomendação, o que é que nós temos hoje? Nós temos como destaque processo venoso periférico o AINES, que é a Sociedade Americana, né, que fala sobre terapia infusional, o CDC, temos a Anvisa, né, a nível de Brasil, nós temos aqui nacionalmente falando uma recomendação que é o Manual de 2017, que fala especificamente sobre os cuidados voltados para a prevenção e redução das infecções primárias de corrente sanguínea e demais complicações. E, recentemente, nós tivemos, em 2020, a publicação de um manual voltado especificamente para o processo venoso periférico, que é um guide que foi desenvolvido para recomendações sobre melhores práticas no manejo dos catéteres venosos periféricos curtos, né? E é um guide que foi desenvolvido por especialistas da América Latina, inclusive do Brasil foram 4 especialistas que participaram, isso para a gente é um motivo de muito orgulho, né? E esses especialistas, eles trouxeram dentro desse material boas práticas voltadas ao processo venoso periférico para só reforçar tudo o que a gente já vem trabalhando durante todos esses anos, tá? Eu trouxe como destaque alguns trechos da Anvisa. Então, quando a gente fala de boas práticas voltadas ao processo venoso periférico, eu destaco a questão da estabilização, né? Então, o que é que se fala na Anvisa a respeito desse tema? Que a estabilização dos catéteres não devem interferir na avaliação, no monitoramento do sítio de inserção ou dificultar ou impedir a infusão da terapia, tá? Então, por isso, eu preciso fazer a estabilização de forma correta. Não se deve utilizar de fitas adesivas e suturas para estabilizar os catéteres periféricos. E é importante ressaltar que essas fitas, caso forem utilizadas, elas não sejam não estéreis, elas precisam ser estéreis, né? Então, não se deve utilizar de esparadrapo, de fita tipo microporosa, ou até mesmo o próprio micropore, que é bem conhecido, por não ser estéril, tá? E aí a gente precisa utilizar de fitas estabilizadoras que sejam estéreis ou de uma cobertura que já venha com esse sistema apropriado para fazer essa estabilização do catéter também estéril. Então, a gente tem que considerar 2 tipos de estabilização para os catéteres periféricos. Ou eu posso usar um catéter que já tem um mecanismo de estabilização integrado nele e combinar ele, um curativo de poliuretano com bordas reforçadas, ou eu posso usar um catéter periférico tradicional combinado a um dispositivo adesivo específico para a estabilização dele e, obviamente, esse adesivo sendo estéreo, tá? Aqui eu trago o cenário, né, do que é que a gente espera na prática. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? A gente tem um cenário de uma cobertura mais avançada, esse aqui é um exemplo do nosso Tegaderm 1683, que hoje é padronizado na instituição de vocês para os pacientes adultos. Então, a gente tem aqui uma cobertura estéreo que tem dentro do seu sistema já o processo de estabilização, porque nela já vem com a tira estabilizadora, a gente ainda traz uma segunda tira para reforçar essa estabilização, e ela tem bordas reforçadas, o que impede a gente ter a remoção precoce dessa tecnologia, tá? Além dessa janela de visualização que me permite visualizar possíveis sinais congênitos de infecção ou até mesmo outras complicações que possam estar aqui presentes e uma trilha de identificação. A mesma coisa nós temos esse outro modelo aqui, né, que é o 1680, que hoje está na UTI NEL de vocês, também voltada para o uso do processo venoso periférico. Eu tenho um outro sistema também, processo venoso periférico, que é o nosso CHDRM 1610, que é o mesmo sentido, né, de estabilização com a tira que já vem na própria cobertura, temos uma estabilização adicional com uma fita extra que vem, e além disso, ele tem um filme transparente que permite a visualização do catéter. E, por fim, uma cobertura mais simples, que não tem visualização, porém é estéreo e tem um sistema de estabilização, conforme a recomendação da Anvisa, tá? E que eu consigo deixar até no máximo 48 horas, porque na recomendação da Anvisa, o que é que se fala a respeito do tempo de troca das coberturas? Quando a gente utiliza de qualquer cobertura para catéter periférico, obviamente tem que ser estéreo,
né? Eu posso usar até em alguns cenários um gaze e uma fita adesiva, porém também estéril. Se eu tenho um sangramento muito abundante ali, eu preciso cessar aquele sangramento, ou eu posso usar uma cobertura que tem uma membrana transparente, semipermeável, que vai me permitir visualização daquele sítio de inserção. Ok, então a gente tem esses dois cenários aqui. Eu tenho uma cobertura que não permite visualização, que seria semelhante ao uso de uma gaze e uma fita não estéreo, uma fita estéreo, perdão, porque é uma cobertura que não permite visualização e que é totalmente estéreo. Porém, ela faz o sistema de estabilização, como eu falei para vocês, que a própria Anvisa pede. E eu tenho outro cenário que seria usar de um filme transparente, que tem a estabilização, como esses demais aqui que estão aqui na imagem, tá? O que é que acontece? Quando eu tenho um curativo oclusivo, ou seja, que eu não tenho a visualização do sítio de inserção, eu tenho que manter até no máximo 48 horas, segundo a recomendação da Anvisa, tá? Quando não, aí vai de acordo com o protocolo da instituição, que geralmente essas coberturas que têm filme transparente, como exemplo essas daqui que a gente trouxe para vocês, elas ficam cerca de 96 horas, né? E em alguns casos, pacientes neonatos, pediátricos, se tem até avaliação da possibilidade, conforme o protocolo, de ficar até quando clinicamente indicado, devido à dificuldade da punção desse paciente, tá? Mas isso é de acordo com o protocolo. Então, sigam o protocolo de vocês diante de cada cenário de cobertura que vocês têm, para vocês fazerem a troca correta. E, obviamente, gente, sempre que elas estiverem soltas, sujas, úmidas, ou com presença de sujidade, né, de sangue, a gente precisa trocar, tá? Antes do prazo que a gente já espera, e isso é trazido aqui na própria recomendação. Outra coisa importante que eu destaco, independente, né, do tipo de cobertura que seja utilizada, é importante a gente fazer a avaliação do sítio de inserção desse catéter. Então, o que é que a Anvisa nos traz? Os pacientes de qualquer idade que estejam em terapia intensiva, principalmente aqueles pacientes que estão sedados ou com algum tipo de déficit cognitivo, deve ser avaliado a cada 1 ou 2 horas o acesso venoso desse paciente, tá? Pacientes pediátricos, avaliar no mínimo 2 vezes por turno e pacientes em idade de internação, avaliar 1 vez por turno. Aqui eu destaco para vocês também as últimas recomendações mais recentes a respeito de periférico, né, no que se fala a respeito de fixação e estabilização do catéter. Então, nós temos o Guide da Inés, que foi publicado em 2021, e nós temos o Consenso de Melhores Práticas que eu citei anteriormente para vocês da América Latina, que foi publicado em 2020. Ambos falam dessa boa prática, de a gente usar um catéter estéreo, obviamente, junto com uma cobertura adesiva avançada, também estéreo, tá? Para a gente conseguir manter a esterilidade de todo o processo e manter também a redução das complicações relacionadas a acesso venoso periférico, visto que fazendo uma boa estabilização eu consigo reduzir esse problema. E eles não recomendam, como eu falei anteriormente, né? Usar de fita adesiva não estéreo, colocar uma cobertura adesiva transparente padrão sem colocar um sistema de aplicação, ou seja, só botar um filme transparente sem fazer de fato a estabilização desse cateter antes, tá? E é isso, pessoal, que eu gostaria de trazer para vocês hoje, nesse momento, seriam esses destaques, né? E eu abro aqui para perguntas junto com a Ilana. Muito obrigada. Ai, Carol, muito obrigado, né? Estou bem feliz pela sua explanação, bem clara, bem sucinta. E assim, a gente tem a parceria de sempre vocês virem em loco para nos ajudar. Mas assim, como é que a gente pode criar estratégia mesmo para a gente melhorar essa adesão a essas boas práticas? Sim. A gente tem um desafio muito grande, que são as pessoas, né, Ilana? Então, assim, a gente primeiro precisa trabalhar um time que seja bastante comprometido em fazer, de fato, essa boa prática. Então, assim, eu acredito muito fortemente na questão da educação, das capacitações. Tem muitos hospitais também trazendo como estratégia formação de times de terapia infusional para fazer com que aqueles colaboradores se sintam líderes daquele processo, né, daquela boa prática, daquele procedimento, e sejam, inclusive, multiplicadores dessa boa prática para outros colegas que também estejam envolvidos em outros setores. Então, eu vejo que são ferramentas que ajudam, né, que auxiliam a esse processo e fazem com que a gente fortaleça esse discurso de melhores práticas, de manter, né, a boa prática voltada para os acessos venosos vasculares, em especial o periférico. Eu vi que a gente falou um pouco também da questão da tríade que você falou em capacitar a equipe. Então, assim, a minha equipe é que às vezes a gente tem novos funcionários, novos colaboradores, os colegas que estão lá em loco, eles ajudam. Quando a gente recebe uma fixação inadequada, geralmente a gente sinaliza, a gente faz a notificação. Então, capacitar a equipe, a boa tecnologia e sempre utilizando as recomendações, né? Como você falou, a questão das boas práticas, né?
E aí, o que Exatamente. você destacaria como uma, assim, uma boa prática descrita e nas principais recomendações para o acesso vascular? Tá? Antes de tudo, eu preciso fazer com que a nossa enfermagem, ela entenda que ela é extremamente responsável, né, por aquele acesso, né? Não que os demais colaboradores que estejam envolvidos da equipe multi não estejam também responsáveis, porque, de fato, todo mundo que vai ter acesso àquele acesso, fica até redundante, né? Todo mundo que vai ter que manusear aquele acesso vascular, ele tem que ser responsável por estar manuseando e da forma como ele está manuseando, né? Então, é importante, como você trouxe, que a gente tenha o conhecimento sobre o que seria o correto a se fazer no momento que eu vou acessar, né? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso fazer a higienização das mãos, que é básico, né? Pré-requisito básico. Visto isso, depois eu pensar, naquele momento eu vou fazer uma inserção de catéter, eu vou fazer um preparo da pele, né? E aí eu chamo a atenção de dois pontos principais que até a gente destacou na apresentação. A questão da estabilização e da fixação segura. Então, a estabilização por si só já vai reduzir aí uma série de eventos adversos que a gente viu, que são as principais complicações relacionadas ao acesso venoso periférico, né? Então, se eu faço uma estabilização de forma adequada, eu consigo evitar que uma paciente tenha uma flebite, por exemplo, mecânica, né? Eu evito que esse paciente, ele tenha um deslocamento inadvertido desse catéter. Então, isso aí a gente já vai conseguir garantir que uma grande população dos nossos pacientes não sofram eventos adversos como esse, tá? E a fixação segura do catéter, ela vai englobar a gente usar de uma cobertura que seja adequada para aquele catéter, né? Então, a gente deixar de fazer aquele mau uso que a gente aprendeu lá na época que a gente estava na universidade, né? Que muitas vezes a gente não tem a informação, né? De que a tecnologia, ela está presente dentro do nosso cenário de saúde. E a gente para no tempo e acha que a gente só vai fixar catéter com fita não estéreo, né? Enquanto, na verdade, hoje a gente tem uma série de tecnologias de várias marcas que são disponíveis para nos auxiliar nesse procedimento, que já foram desenvolvidas para isso, inclusive, né, com essa finalidade, e que além de ajudar a gente a redução de complicações como essas que nós vimos aqui, vão até nos ajudar no nosso tempo de trabalho, né? Porque se a gente for parar para pensar direitinho, o tempo que a gente faz para criar a estabilização e a fixação do meu catéter com a fita, que não fica fixada e não fica estabilizada da forma correta, fazendo aquelas gravatinhas, enfim, a gente sai criando de tudo, né, para poder atender a necessidade de manter o procedimento, expõe ao paciente o risco e toma tempo também para a nossa enfermagem, que está ali beira-leito fazendo o procedimento e poderia estar fazendo outros procedimentos, né? Então, a gente olhar para a tecnologia e ver que ela veio para nos ajudar, para nos agregar. E ela não é um vilão para a gente, não. Na verdade, ela veio para ajudar, né? E veio para ajudar mais ainda o nosso paciente. Então, eu destacaria essa questão da estabilização e da fixação, né, que foi o que a gente bateu bastante aqui na apresentação, porque eu acho que a gente fazendo o cuidado principal, a higienização das mãos, não tem como a gente fugir disso, né? E a gente fazendo uma boa estabilização, uma boa fixação, e olhar, obviamente, para a manutenção desses catéteres, né? A gente consegue manter esse paciente livre das principais complicações que ele possa estar exposto e desses principais eventos adversos que a gente citou anteriormente. Tá certo, maravilhoso. E eu só queria também fortalecer a questão, né, pessoal, para vocês em relação ao notificar no núcleo de segurança do paciente a questão da flebite. Ontem nós tivemos uma apresentação dos indicadores do núcleo e não teve nenhuma notificação no mês de fevereiro de flebite. Então, assim, quando a gente fala, tá subnotificado, realmente tá subnotificado. Porque eu tenho plena certeza de que e no andar, se a gente não tiver pelo menos uma flebite, então a gente precisa fortalecer, alinhar as informações para que a gente possa trabalhar em cima, né, da causa. Por que está causando flebite? É mais treinamento? O que a gente vai trabalhar? O que a gente pode fazer? Então, o núcleo está aí para garantir para a gente essa questão do acesso. Então, eu preciso contar com a colaboração de vocês, porque hoje o nosso sistema de notificação ele é via sistema, né? Antigamente a gente tinha o modo de notificar por WhatsApp, que foi uma ferramenta que a gente inseriu e foi uma ferramenta de sucesso, todo mundo sabe. Mas infelizmente é um retrabalho que toda a equipe tem em inserir dentro do sistema todas as notificações. Então agora a gente já partiu para mais uma etapa, evoluiu, né? Na verdade, a gente evoluiu para mais uma etapa, então eu preciso contar com a colaboração de vocês, da gente trabalhar a questão de Flebit para que vocês notifiquem, tá, no sistema. E eu quero agradecer imensamente, tá bom, Carolina, a
a palestra, né? Essa conversa que nós tivemos aqui com a sua linda explanação. Que vocês são parceiros há muitos anos e são bem importantes para a gente. A gente adora trabalhar com os materiais porque sabemos que os materiais eles são de materiais de qualidade, né? E a gente sempre tem a parceria. Toda vez vocês vêm, a gente passa nos andares, faz o treinamento, faz esse vínculo forte aí, né? Então, para que a gente possa sempre estar melhorando, sempre estar melhorando. Tá? Eu agradeço em nome da Samel, minha equipe, meus meninos, meus filhos, né? Eu falo meus filhos, são muitos filhos, né? E Uhum, aí eu sim. agradeço mesmo, tá? Pela participação. Agradecer a Sigma também, que me ajudou, porque ela veio me visitar. Ai, me ajuda! Esse ano eu quero fazer uma forma diferente. Então, muito bacana, muito legal. E é isso aí. Espero que a gente possa, daqui pra frente, amarrar bem essas parcerias. Com certeza, Ilana. Para a gente é um prazer muito grande fazer parte, né, desse projeto. A gente acredita fortemente, a 3M ela tem a veia educacional muito forte, né? Não é à toa que temos pessoas dedicadas, como eu, né, no Brasil inteiro, a essa área, né, de educação, de trazer conhecimento científico, de trocar, né, conhecimento, porque a gente também sempre aprende quando a gente traz nesses momentos também com quem a gente está conversando. Então, é só agradecer também a vocês ao convite, né, dizer que a gente está disponível sempre que for necessário. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Então, pronto, até a próxima. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês gostem. Já já nós vamos estar lançando na plataforma mais vídeos com parceria com a 3M. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada.